Estamos aqui em mais um episódio com o Dr. Gabriel e dessa vez o tema que a gente traz é o que ninguém conta sobre ser fisioterapeuta respiratório. Dr. Gabriel, a primeira pergunta que eu tenho para você é: o fisioterapeuta respiratório ele é encarregado de ventilação do paciente e manutenção dos parâmetros. Existe um peso de ser responsável por algo tão vital? Boa noite novamente, a todos. Com certeza existe um peso e um peso muito grande, Eu acho que essa é a nossa maior responsabilidade dentro de um lugar igual uma UTI, uma unidade de terapia intensiva ou na área onde eu atuo, rede de urgência e emergência, O peso maior é saber que comandamos um ventilador mecânico, Que é algo vital ao paciente, Então, nós somos a parte respiratória daquele paciente naquele momento, Um paciente que está grave, instável, sob usos de sedativos, Então, é sempre importante a gente saber a responsabilidade, mediante esse dispositivo que nós manuseamos, nós colocamos os parâmetros ventilatórios, ajustamos, conforme a mecânica respiratória, conforme as sincronias que o paciente pode vir a realizar naquele momento, Então, sempre falamos aí de ventilação protetora, Então, calcular peso predito, saber o volume corrente desse paciente, saber se aquela PIP está adequada para ele, se a fração expirada de oxigênio está ajustada adequadamente, Olhar exames como a gasometria arterial, Ajustar parâmetros, Então, é sempre de muita, imensa responsabilidade mexer num equipamento tão vital ao paciente, Então nós sabemos esse peso, sabemos que ali está sob nossos cuidados, sob nossas mãos, Então, claro que o conhecimento nos auxilia muito, Mas tem um peso muito grande de fato, Saber que estamos manuseando algo de sobrevivência para o paciente. Gabriel, como você lida com a morte de um paciente? O hospital ele disponibiliza sessões com psicólogos para ajudar com essa situação? Como é que funciona? O óbito, quando o paciente vem a falecer, é sempre muito difícil, para a equipe, tanto para a equipe, tanto para a fisioterapia em si, para todos nós, profissionais da saúde. Todo óbito para a gente é muito difícil, E às vezes nós escutamos até de pessoas externas, O profissional da saúde às vezes é mais frio, não lida muito com essas situações, Não fica às vezes mais entristecido, Quando acontece pelo contrário, Nós sentimos muito com as perdas, Eu falo que somos seres humanos como qualquer outro, Sentimos com as perdas, nós sabemos que, infelizmente, algumas pessoas acabam vindo a óbito, por mais que nós naquele momento a gente faz tudo que pode, todo o possível para manter aquela vida, mas em algumas situações o óbito ele acontece, então para nós é difícil lidar com o óbito, mas mediante ao local que trabalhamos nós precisamos seguir em frente, Nós temos outros pacientes ainda a serem vistos, Então nós sentimos com a perda e damos continuidade ao nosso trabalho, A nossa missão que é estar ali dentro em prol de um cuidado, O hospital ele faz, da presença, como dito anteriormente, de psicólogos, Nós temos esse suporte no hospital. A psicologia lá ela é tanto para funcionários, quanto para familiares de pacientes, para qualquer suporte que seja necessário, E então, assim, caso a gente necessite de algum suporte, o hospital disponibiliza sim, esse cuidado com a gente, cuidado com o próximo, É um ambiente desafiador, um ambiente que de fato muitas vezes altera nossas emoções, Porque trabalhamos muitas vezes sob pressão, E às vezes um dia corrido, então nós temos esse cuidado com a mente, Mas para nós sentimos muito com a perda, sim, O óbito nos entristece,
e a gente, muitas vezes, a gente tem que se recuperar de forma rápida, né? Às vezes um paciente que a gente conhece a história, né? Já esteve ali com ele várias vezes e às vezes, infelizmente, o paciente evoluiu a óbito, né? E nós temos que lidar com essa perda de uma forma mais rápida para cuidar de outro. Com certeza. Um plantão a gente sabe que é extremamente pesado, com diversas intercorrências, inclusive está vindo de um plantão, deve estar extremamente cansado. Mas existe algum hobby, algo que você gosta de fazer para relaxar em momentos pós-plantão? Eu sempre busco, né, realizar alguma atividade física fora do ambiente hospitalar, né? Eu sempre procuro me desligar um pouco, né, quando eu estou fora do hospital. Às vezes é um pouco difícil, né, porque como profissional da saúde, né, os outros profissionais também, eu tenho certeza disso, que muitas vezes a gente sai do hospital, mas o hospital não sai da gente, né? E a gente às vezes acaba ficando um pouco ligado lá ainda, né? Mas eu tento ao máximo me desligar, né? Eu procuro sempre fazer uma atividade física, eu procuro às vezes uma atividade de lazer mesmo durante o final de semana, né? Uma viagem, alguma coisa assim, para poder realmente sair um pouco do ambiente, né? Porque é um ambiente desafiador, né? Um ambiente que coloca o nosso emocional muitas vezes em prova ali, né? E então assim, é importante buscar, né, algumas atividades fora desse âmbito, né, para dar de fato uma desligada, né, para a gente não levar muita coisa na mente, né? Isso é importante. Devido ao escopo da sua área, que nem você já falou, você trata pacientes muito fragilizados. Quais são as pequenas vitórias que você pode tirar que te levam um certo grau de felicidade? Sim, eu acredito que muitas das vezes, né, no hospital, às vezes o mínimo que você faz tem um impacto muito grande na vida daquele paciente, né? E eu falo que toda reabilitação, né, toda a parte da nossa profissão é uma vitória, né? Então, a gente pega pacientes que ficaram muitas vezes em unidade de terapia intensiva, né, e vão evoluindo melhor, tem alta para o quarto, né? E aí a gente vê o quão a nossa profissão foi importante para aquele paciente, né? Então a gente vibra nos pequenos gestos, né? As pequenas conquistas ao longo do tratamento. Ao longo do tratamento. Então é muito gratificante para a gente devolver a função para o paciente, né? Eu falo que o nosso cuidado é a funcionalidade. Então, quanto à parte respiratória, né, devolver aquele paciente uma melhor qualidade pulmonar, né, uma melhor qualidade respiratória, né. Então, assim, o conhecimento da ventilação mecânica, quando a gente evolui um paciente para a extubação, né, a extubação é uma conquista para nós, né. Tiramos um paciente de uma ventilação mecânica e ele passou a respirar sozinho, né. Então, devolvemos essa função para ele, né? A parte motora, que é o que nos engrandece muito, né? Em relação a esse ambiente, porque o hospital está muito relacionado com a fraqueza muscular, né? Então, pacientes que ficaram em ventilação mecânica, né? Eles têm, estudos já apontam, né, que em 24 horas eles já vão apresentar essa fraqueza muscular. E então, assim, ver esse paciente evoluir depois, né, realizar esses exercícios físicos, e muitas vezes ele não estava conseguindo sentar e ele passa a sentar sozinho, né? Muitas vezes ele não conseguia ficar de pé, a gente coloca o paciente de pé, né? E às vezes vem a emoção dele de algo que ele não estava fazendo e ele começa a fazer, né? E então, assim, isso de fato nos alegra, né? Esses dias para trás eu peguei uma paciente, eu não esqueço, ela ficou na UTI, né? Fez um procedimento cardíaco, uma cirurgia cardíaca, e eu estava com a bola, né? Que a gente usa muito, e ela pediu para eu jogar futebol comigo, né? Então, assim, algo que de fato nos alegra, é uma coisa simples, mas a gente pensa que a gente não está, né? O simples fato de jogar futebol, o quão funcionalidade nós estamos trabalhando, né? Força motora de membros inferiores, né? Controle, coordenação motora.
Então são inúmeros benefícios para o paciente, né? E nos deixa muito felizes. Então a paciente fica feliz pelo tratamento e nós ficamos felizes por estar promovendo isso para o outro, né? Quanto à parte do futebol, eu acho que às vezes é simples para nós também, que temos essa funcionalidade, né? Mas às vezes para o paciente não tem esse desempenho todo, seja algo realmente de outro mundo. Com certeza. Gabriel, última pergunta. Durante o período que você está no hospital, inclusive parte de estágio mesmo, teve algum paciente que te marcou de forma positiva? Seja por conta de melhora, bastante melhora, né, durante o tratamento, ou pela resiliência mesmo, pensamento positivo dela? Sim, teve. Eu tive vários pacientes, né, que eu me recordo assim. A paciente que eu contei no último podcast, né, da extubação e tudo mais. Então, assim, eu tive depois um carinho muito grande por parte da família, né? Eles me mandam mensagem até hoje, eles me mandam vídeo, né, dessa paciente, né, de como que ela tá. Esses dias para trás ela esteve no hospital e aí ela veio, conversou comigo da forma que ela pode, né? E então, assim, para mim é muito gratificante, né, quando a gente vê de fato que a nossa profissão fez sentido para alguém, né? Sentimento de dever cumprido. De dever cumprido. Então, eu tive vários outros pacientes também em unidade de terapia intensiva, né, que me deram muita força durante o meu período de início, né? Então, eu tive pacientes que eu cuidava e aí me agradeciam pelo cuidado, né? Tem pacientes no hospital que eles usam muito a fé a favor deles, né? Então são pacientes que têm fé e falam coisas sobre a fé pra gente, a gente leva no coração também, né? Eu gosto sempre de escutar a trajetória dos pacientes, de onde eles vieram, né? Como é a vida deles, porque eu acho que isso nos torna mais humanos, né? Então eu acho que isso são pequenos gestos que fazem toda a diferença e de fato fazem a minha profissão valer a pena, né? Então eu sou muito grato a esses pacientes que passaram, né, pela minha vida, me agradeceram, às vezes pelo mínimo que eu fiz, né, e para eles foram grandiosas coisas, né, e a parte dos familiares, né, e eu acho isso é aquilo que faz a minha profissão de fato ter sentido, que faz o meu coração pulsar mais, né? Eu amo o que eu faço, então isso nos dá força para continuar todos os dias nessa caminhada. Que sensacional, isso é muito bacana de ver. Muito obrigada, Dr. Gabriel. Foi excepcional. Foi excelente te receber. Eu que agradeço o convite de vocês, qualquer coisa eu fico à disposição. Muito obrigada mais uma vez, viu?